né, essa responsabilidade, esse papel de melhorar a recuperação, tanto física, mental e emocional desse paciente. Ele também pode trazer a prevenção de doenças e danos, né, visando sempre a boa recuperação desse paciente. Ele pode também proporcionar um apoio e um conforto a esse paciente e seus familiares. E realizar todos os cuidados que pertencem, né, aos profissionais da área da enfermagem, que é a verificação da PA, né, as medicações, todos esses cuidados. Lembrando a vocês que todas as atividades que é desse assunto, eu também trabalho com práticas. E aí, professora, como é que vai ficar? Porque essa disciplina, ela tem práticas. Então, eu vou dar aula para vocês, todas as aulas, e aí, quando retornarmos, né, vocês vão ter práticas. Prática de verificação de PA, prática de ausculta, né? A gente vai tirar um dia para ter todas essas práticas. Não se preocupe que vocês não vão ficar sem práticas, tá bom? Porque essa matéria, ela precisa de algumas práticas. E o que é clínica médica? Eu até já comecei a falar para vocês e vou, né, continuar aqui. Que clínica médica é o setor da área hospitalar, então a gente está trabalhando aqui dentro do âmbito hospitalar, e é um atendimento integral e individual. E a gente aqui trabalha com pessoas acima de 12 anos. Então, a clínica médica, ela é o atendimento feito a pessoas com idade superior a 12 anos. Quando eu falar aqui para vocês sobre, né? Quando eu falar aqui para vocês sobre temperatura, né? Frequência cardíaca, frequência respiratória, eu vou estar falando em adultos, tá bom? Em a parte adulta, a gente não entra na parte da criança, né? Nos números adequados à criança. Por quê? Porque a gente vai estar vendo clínica médica. E clínica médica, ela trata apenas a idade entre adolescente a adulto, tá bom? Então, essa clínica médica, ela é voltada ao estado que o paciente está crítico ou semicrítico e que precisa de uma hemodinâmica estáveis, né? Então, a gente precisa estar integrado com esse paciente. E prestar assistência também integral com os pacientes de média complexidade. Então, quais são os pacientes, professor, que eu vou tratar quando a gente fala de clínica médica? É paciente com insuficiência cardíaca, insuficiência respiratória, problemas intestinais, que eu vou falar para vocês, exemplos das doenças, gastrite, tem várias, né, que a gente vai falar aqui, infarto, também Alzheimer, Parkinson, convulsões, tudo isso a gente vai ver nessa matéria, tá certo? Então, isso que é voltado à clínica médica. A clínica médica aqui de vocês é voltada à saúde, né, à doença, e quais são essas doenças. Então, a gente vai ver todas as doenças e seus tratamentos. Mas antes da gente ver essas doenças, nós temos que entender o que é o exame físico, né? Porque existe o exame físico. Como é que a gente vai descobrir a doença desse paciente se a gente não fizer um exame físico? Então, o exame físico é um método de visão global de todas as regiões do sistema específico do corpo. Então, quando a gente estudar sistema respiratório, a gente tem um exame físico voltado ao sistema respiratório. Quando a gente estudar sistema cardíaco, a gente tem um método de avaliar só o sistema cardíaco, né? Quando a gente for para o sistema intestinal, a gente vai avaliar o sistema intestinal. Então, o exame físico é isso, né? São partes integrantes de uma avaliação que é feita da enfermagem. E a gente tem que ter o menos tempo possível
para não demorar muito nesse exame físico. Aí, isso, com o tempo, vocês vão ver que a gente não precisa fazer todas as etapas, mas sim as principais, principalmente dependendo da doença. Um exemplo, né? Se eu estou com um paciente que está com problemas cardíacos, o que é que vai ser avaliado nele? Frequência cardíaca, se ele está com edema. Então, isso que vai ser o exame físico. Ele vai ser voltado à patologia, à doença daquele paciente. O processo do exame físico, ele descreve o procedimento ao paciente como local. Então, para mim fazer o exame físico, eu preciso de um local aquecido e iluminado, tá certo? A gente sempre que vai fazer exame físico, a gente tem que lavar as mãos antes e depois do procedimento. Se existir também a possibilidade de entrar em contato com o sangue, aí a gente usa luva. Lembrem aqui, não se esqueça. Quando eu falo de sangue, secreção, é que nós vamos usar luvas no exame físico, né? Então, o exame físico em si, a gente usa luvas, né? Apenas quando está exposto a alguma secreção ou a algum sangue, né? Senão, a gente não necessita usar, né, luvas de procedimento. Infelizmente, nós vivemos em um momento hoje, né, que isso está difícil devido ao Covid, né? Então, a gente está usando todos os tipos de EPIs necessários. Um deles é a luva. Mas quando a gente fala em doenças básicas em exame físico, por que, professora, não é recomendado a gente usar luvas para fazer alguns procedimentos, né, de exame físico? Porque a luva, ela perde o tato. Quando você usa luva, ela diminui seu tato. Então, ela pode diminuir também a sensibilidade para detectar algumas doenças, tá bom? E o exame físico do paciente, ele deve ser feito, e não se esqueçam nunca disso. Se vocês quiserem até anotar, vocês anotam. Outra questão que cai muito em concurso, muito em prova de concurso. A realização do exame físico do paciente, ele deve ser realizado céfalo caudal, cabeça, tronco e pé. Então, sempre que for feito o exame físico, a gente tem que fazer esse exame da cabeça, né, até os pés. Então, sempre tem que começar céfalo caudal, sempre cabeça, aí depois membros, né, superiores, tronco, até o final. Tanto que quando vocês forem estudar evolução, que é a introdução da enfermagem, vocês veem que quando a gente faz, né, nós enfermeiros fazemos a evolução de enfermagem, a gente também faz ela céfalo-caudal. Então, por isso que o exame físico ele tem que ser feito céfalo-caudal. Nunca esqueçam disso. Iniciar com a cabeça e terminar a avaliação nos membros inferiores. Sempre é assim. Isso cai em prova. E aí o exame físico, nunca se esqueçam também disso, ele é feito, né, através de quê? Né? O exame físico, ele é feito através dos métodos propedêuticos, tá bom? Eu vou enviar esse slide para vocês, mas, assim, é bom vocês anotarem o que eu sempre digo que é importante, né? Sempre eu digo assim, olha, isso é importante. Então, eu trago muito assunto, mas eu sempre digo para vocês o que é que tem que ser uma das coisas que você nunca pode esquecer. E uma delas é isso. Por quê? Porque todas as aulas que a gente tiver, a gente vai precisar saber como utilizar esse exame físico. Então, os métodos propedêuticos são os métodos que a gente utiliza para fazer o exame físico. Então, todo o exame físico, seja ele do sistema cardíaco, do sistema respiratório, todos os sistemas, a gente usa exame físico, os métodos propedêuticos. Quais são eles? Coloquem. O primeiro,
inspeção. O primeiro é inspeção, tá certo? O segundo, palpação. O terceiro, percussão. E o quarto, ausculta, certo? Então, esses são os métodos propedêuticos. Os métodos propedêuticos, eles são classificados em 4. Então, são o exame físico, os métodos propedêuticos, e os métodos propedêuticos, eles são 4. Inspeção, palpação, percussão e ausculto, tá certo? Então, todos os exames que a gente fizer no paciente, a gente vai fazer o exame físico e vai utilizar os métodos propedêuticos, tá bom? E o que são esses métodos propedêuticos, professora? A gente sabe que os métodos propedêuticos, eles são inspeção, palpação, percussão e ausculto. Isso. Mas o que é que significa cada um deles? A inspeção já diz inspecionar, né? Então, se ela está falando inspeção, é inspecionar. Então, o primeiro processo do exame físico é o quê? É o processo de observar visualmente as partes do corpo. Então, quando o paciente chega, a primeira coisa que eu vou fazer com ele é inspeção. Porque eu vou inspecioná-lo, eu vou olhá-lo, né? Olhar tudo, o corpo, todas as partes. Depois que eu faço essa inspeção, eu vou fazer o quê? A palpação, já diz. Palpação, tá dizendo, né? É palpar. Então, é o uso do tato. Primeiro eu olhei, agora eu vou palpar. Então, a gente pode usar na palpação os dedos, as palmas, os dorsos da mão. Vai depender de cada sistema, tá bom? Tem alguma pergunta? Que bom que ele falou já para vocês, né? Aí, quando a gente for para o exame físico, né? Aí vocês vão ver detalhadamente como é que a gente faz cada um. Quando a gente fala em percussão, é percutir, né? Então, é bater no corpo, seja ele com os dedos, né? Com as palmas, Aí a gente, através desses sons, a gente consegue adquirir o quê? Os tipos de som. E é importante para vocês saberem os tipos de som. Por quê, professor? Porque quando a gente for para os sistemas, a gente tem que entender qual é o órgão do corpo que vai fazer um som tipânico, um som maciço, um som claro pulmonar, que existe também, né? Então, a percussão, ela serve para detectar sons. Então, existem vários tipos de som no nosso corpo, dependendo do órgão que a gente está percutindo. Então, existe som timpânico, som ressonante, som maciço, som claro. Então, vocês vão aprender cada um desses sons. E aí, por último, vem a ausculta, né? Não é escuta, é ausculta, viu? A ausculta é a audição dos sons que são produzidos. A percussão, ela faz ter o som. A ausculta, a gente vai escutar os sons, né? Que são eliminados pelo corpo. Pode ser com a ajuda de estetoscópio, pode ser também sem o estetoscópio, a gente pode ter algumas auscultas, tá certo? Então, a maioria das auscultas, principalmente a cardíaca e a pulmonar, a gente utiliza o estetoscópio, né? Eu não sei se vocês já adquiriram de vocês, mas o ideal é que vocês já comprem esse esteto e esse esfigmo, que é o que verifica a pressão arterial. Porque quando nós retornarmos, nós vamos ter essas atividades, tá bom? E aí vocês já vão ter as atividades de ausculta e saber como utilizar o esteto e qual o lado correto do esteto. Todos nós temos que aprender esse tipo, né, de técnica. Quando eu falo em sinais do exame físico, além dos métodos propedêuticos, que são inspeção, palpação, percussão e ausculto,
nós temos que conhecer os sinais vitais também, né? Quando a gente fala de pressão arterial, é outra coisa que é importante vocês saberem. Não sei se o Cleiton trouxe para vocês, mas se ele tiver trago, eu vou só complementar. Os sinais vitais, eles têm que saber, né? E tem que saber as nomenclaturas, os nomes dos cada local e cada valor que vai ser dado. Quando a gente fala em pressão arterial, a gente tem que entender que se o paciente estiver com a pressão normal, a gente vai chamar de normotenso, tá bom? Que é uma pressão normal. Se ele tiver com a pressão alta, a gente vai chamar de hipertenso, tá certo? E se ele tiver com a pressão baixa, a gente vai dizer hipotenso. Mas como é, professora, que eu vou saber se ele está hipertenso, normotenso ou hipotenso? Isso aí a gente vai ver no sistema cardiovascular amanhã, tá bom? Amanhã eu vou trazer uma tabela de todos os valores. Mas primeiro vocês têm que saber as nomenclaturas. Então, se eu falo que o paciente está com a pressão normal, é normotenso. Se ele tiver com a pressão alta, é hipertenso. E se ele tiver com a pressão baixa, é hipotenso. O pulso, né? O pulso, que eu acho que vocês viram também, né? Aonde é que a gente pode verificar os pulsos na disciplina de anatomia, né? Então, o pulso, mas eu também trago para relembrar vocês quando eu falar de sistema cardíaco. O pulso, ele pode ser normocárdico, taquicárdico ou taquicardia, ou bradicárdico ou bradicardia. Então, quando eu falo que o pulso é normal, é normocardia. Quando eu falo que o pulso tá alto, eu digo taquicardia. E quando eu digo que o pulso está baixo, é bradicardia, tá bom? E a respiração, existem várias nomenclaturas para respiração. Isso a gente vai ver já já, que a gente vai ver hoje, né, o sistema respiratório. Então, quando a gente fala em respiratório, a gente tem que lembrar do eupneico, porque o eupneico é quando o paciente está respirando normal. Paciente que está respirando normal não é normorespiratório, não, viu? É eupneico. Eupneico é quando o paciente está respirando normal. Dispneico é diferente, lembre, existe o dispneico e existe o taquipneico. As pessoas confundem, não sabem a diferença de dispneia e taquipneia. Porque taquipneia é aumento da frequência respiratória. E dispneia é o quê? É a ausência de ar, tá certo? Dispneia é isso, né? Dispneico, né, é a diminuição da produção de ar. Então, a falta de ar é dispneia. A taquipneia é aumento da frequência respiratória. E a bradipneia é a diminuição da frequência respiratória. Tá certo? Então, lembrem disso. Mais à frente a gente vai falar. Que hoje a aula também vai falar sobre o sistema respiratório. A temperatura, ela vai de literatura. Existem livros que traz um tipo de literatura que traz alguns valores, outras traz outros valores. A gente vai seguir os valores que o Ministério da Saúde ele traz, tá bom? Então, quando eu trouxer aqui os valores de temperatura, eu vou trazer os valores que o Ministério da Saúde traz. Então, a temperatura é hipertenso, hipertermia, hipotermia, febre e afebril, tá bom? Hipotermia, né, é uma temperatura muito baixa. Hipertermia, hiper. Sempre que vier hiper na palavra, é aumento. Sempre que vier hipo na palavra, é diminuição. E existe a febre e existe o afebril. E antigamente, né? Muito antigamente, eu acho que vocês nem pegaram esse tempo,
Não, era só isso que era considerado sinais vitais. E aí viu-se a necessidade da avaliação da dor, porque não era avaliada a dor do paciente. Então, o exame físico, quando a gente fala em exame físico e sinais vitais, a gente lembra que a dor, ela é um limiar. Então, ela é um sinal vital, sim. Então, existe o intenso, o leve, o moderado e o sem dor. E quem vai avaliar essa dor? É eu, profissional? Não. É o paciente. Ah, professora, mas a menina chegou aqui dizendo que está morrendo de dor de cólica. Eu perguntei qual é o limiar da dor dela. Ela disse que é 10. Mas eu tenho certeza que não é 10. Como é que você sabe? A dor que eu sinto é diferente da dor que você sente. Então, a dor, o sinal de dor tem que ser classificado pelo paciente e não pelo profissional, que é um erro que cometem muito, né? A gente colocar e não perguntar, né, para o paciente. Então, eu trouxe aqui alguns exames físicos, né, que é a verificação da pressão, a pulsação, que no pulso a gente descobre, né, e existem vários lugares que a gente pode avaliar a pulsação. E esse daí de baixo é a temperatura que é avaliada pelo Ministério da Saúde. Lembre, aqui é o Ministério da Saúde que traz. Que a temperatura considerada hipertermia é uma temperatura acima de 41 ou 41 graus. Febre alta é considerada de 39,5 até 41. Febre, aqui pelo Ministério da Saúde, é considerado 37,5 até 39,5. Só que tem outras literaturas, que aí tem até a Brunner, que eu acho que vocês já ouviram falar. Se não ouviram falar, é um livro de enfermagem, né? E ela traz 37,8 como febre, né? Então, a gente tem literatura que traz que a febre é considerada 37,8. E tem literaturas que considera a febre 37,5. Não vai estar errado. Eu, Beatriz, considero febre 37,8. Tá bom? Eu acho que é mais fidedigno. E o normal, 36 a 37,5. E a hipotermia, que é a temperatura abaixo do normal, é 35 ou menos de 35, tá bom? Alguma dúvida até agora? Não? Posso continuar? Então, não se preocupe que esses slides todos vão para vocês, tá bom? Eu não fico com slide, eu compartilho os slides. Condições gerais. Além dos sinais vitais, o paciente ele tem que ser avaliado o peso, a altura, o nível de consciência do paciente, o estado nutricional e desidratação, a higiene desse paciente e a pele. Então, imagina, a pessoa pensa assim, meu Deus, isso tudo eu tenho que fazer, professora? Tem. Mas quando você tem a prática, você vê que isso tudo a gente consegue fazer assim, ó, rapidinho, né? A avaliação e os métodos propedêuticos. E a pele também tem que ser avaliada, se ela está íntegra. Quando tem idoso, no caso de idoso, a pele do idoso ela é uma pele muito frágil, né? Então, qualquer coisa pode romper, pode desidratar, pode aparecer manchas. Existem algumas doenças que aparecem equimoses, né? Petequias, né? Manchas na pele. Então, isso tudo a gente tem que avaliar no exame físico. E aí, lembrem que eu falei para vocês que o exame físico é cabeça, né? Até os membros inferiores. A gente avalia tudo isso. Se a gente vai iniciar pela cabeça, a gente tem que saber qual é o tipo de avaliação que a gente vai fazer. Quando eu falo em cabeça e pescoço, a gente tem que avaliar o que no exame físico? Cabelo e o couro cabeludo. Se tem dermatite, se tem seborreia, se tem piolho, se tem pediculose,
né? Se tem calvície, se tem alopecia é aquelas quedas de cabelo só em um determinado local, viu? Foliculite é aquelas feridazinhas que pode aparecer tanto na cabeça como na região vaginal, anal, não tem? Tem muita gente que tem foliculite nas nádegas, né? Que é no glúteo. Os olhos também tem que ser avaliado, que é o edema de pálpebras, né? O tersol, que é a inflamação, né, dos cílios. Então, o tersol é a inflamação daquele lugar onde tem um cílio, né? Aqueles orifícios que tem os cílios. A conjuntivite também tem que ser avaliada, né? Se tem, se não tem. Aí, uma das avaliações também que é bastante importante é a midríase, né? Ou a miose. Então, se vocês não conhecem, eu vou mandar para vocês vários materiais que tem Instagram, que tem publicação, que é bastante interessante de vocês verem. Quando a gente fala em midríase, é quando a pupila se dilata. A pupila do olho do paciente, ela se dilata. E por que é importante eu saber? Porque existem doenças que a pupila do paciente vai ser dilatada. E uma delas é quando se tem um AVC, né? Um AVC hemorrágico, principalmente. Miose é quando a pupila ela é contraída, né? Ela diminui. Então, isso tudo a gente tem que saber. E a anisocoria é quando uma contrai e a outra dilata. Outra coisa que acontece muito em paciente, né? Também com derrame, né? Que é o AVC hemorrágico. Acontece muito. Os seios nasais também tem que avaliar. Olhem que a avaliação não é céfalo-caudal, cabeça até os membros inferiores. Então, eu estou começando no cabelo, eu estou indo para os olhos. E agora eu vou para os seios nasais, né? Que são a narina. Que aí eu vou reparar o quê? Se tem sinusite, né? Se tem rinite. Isso aí a gente pode avaliar nos seios nasais. Orelha, ouvido. E aí a gente vai avaliar o quê? Otite, que é a inflamação do ouvido, né? Acuidade, que é para saber se a pessoa está escutando bem ou não. Isso que é acuidade. Dor, lesão, deformidade da orelha, porque algumas deformidades elas são características de alguma doença. Exemplo, paciente que tem síndrome de Down, assim que nasce, né? Aí é avaliado vários padrões de exame físico. E um deles é avaliar a orelha, que a orelha do paciente que tem síndrome de Down é diferenciada. Então, por isso que é importante o exame físico. O nariz também a gente olha secreção, sujidade, obstrução. Lembre que os seios nasais é isso, ó. Os seios nasais. O nariz é aqui, os seios nasais é isso aqui, né? Que é onde acumula secreções. Os lábios, se tem herpes labial, se tem rachadura, né? Se tem alguma quilose, né? Na região da boca. Gengivas e bochechas, se tem gengivite, se tem aftas, né? Isso tudo a gente avalia. Os dentes, a condição dentária. É importante saber, porque a deglutição também, a mastigação, elas influenciam muito. Tem gente que às vezes não se alimenta bem e não se alimentam direito devido a problemas dentários. Língua, né? A gente tem que ver a coloração, né? Se tem cândida, que a língua também pode ter cândida. O pescoço, que a gente avalia os nódulos, os glândulos, né? Que a gente tem glândulos na parte do pescoço. Então, eu trago até essa imagem, ó. Essa imagem de baixo, que é a que a moça está abrindo o cabelo, ela tem alopécia, tá bom? Aí, também em cima, é uma afta, né? O paciente com afta. Aí é o olho normal, o nosso olho normal é dessa forma. Miose é quando há uma diminuição
E midríase é quando se tem uma dilatação. Então, miose é a contração e a midríase é a dilatação. A gente precisa saber disso porque às vezes a gente avalia um paciente que teve um AVC e a gente consegue ver como é que atingiu e o que atingiu de acordo com a dilatação dos olhos. O tórax também, faz parte. Lembra que a gente vai cabeça até membros inferiores, céfalo caudal. Então, a gente vai avaliar também o tórax, a inspeção. Então, a gente vai fazer a inspeção do tórax. Lembrem, inspeção, palpação, percussão e ausculto. Só que existem alguns sistemas que não dá para fazer alguns deles, né? Então, o tórax, a gente vai fazer a inspeção, ver a condição da pele, a simetria do nosso tórax, se a forma, porque existem várias formas, existe forma de funil, peito de pombo, que a gente vai ver quando eu falar do sistema respiratório, retração, as mamas estão localizadas no tórax, então a gente tem que ver a flacidez, o turgor, se tem nódulo, se tem dor, os mamilos também estão no tórax. Então, a gente vai avaliar fissura, secreção, né? Rede venosa, expansão do tórax, que aí tem que a gente fala que é as trocas gasosas, né? Inspirar e expirar. A ausculta do pulmão, né? Veja que eu pulei. Inspeção, palpação. Então, a gente vai ver no outro que é difícil da palpação. Então, a ausculta é o tipo de respiração que o paciente vai ter. O fluxo de ar, os ruídos adventícios, os roncos, né? Que a gente tem os sibilos. Isso tudo eu vou falar para vocês, tá bom? Quando eu falo de ruídos adventícios e quando eu falo... Deixa eu anotar bem aqui. Murmúrios vesiculares, para me dizer para vocês mais à frente, para mim não esquecer. A ausculta cardíaca também é importante, né? E aí existem os focos, que aí quando a gente faz eletrocardiograma, aqueles, né? Aqueles focos são importantes. Por que tem que ser naquele lugar? Porque existem os focos. Aí vocês vão estudar os focos mitral, aórtico, pulmonar, tricúspide e bicúspide. E aí, olha as imagens, né? Existe o peito de pombo, existe, né, a avaliação da mama, mastigomastia, que é aumento da mama do homem. Os tipos de tórax, tem o chato, tem um túnel, tem um escavado e a ausculta pulmonar. Existe a pulmonar, existe o foco cardíaco, existe o foco tricúspide, existe o foco bicúspide. E cada um tem sua função. No abdômen, a gente também avalia inspeção. Aí, quando eu começar a falar em sistema digestivo, vocês vão ver que é diferente a avaliação. Quando eu falei em métodos propedêuticos, eu não falei inspeção, palpação, percussão e ausculta. Quando eu vou para o abdômen, eu vou fazer inspeção, ausculta, palpação e percussão. Eu vou mudar. Por quê, professora? Quando chegar lá no exame do abdômen, eu vou explicar para vocês por que a gente faz dessa forma. Então, no abdômen, a gente vê se o abdômen é globoso, é flácido, é retraído, né? A gente vê cicatrizes umbilicais. Na ausculta, a gente vai ver os ruídos hidroaéreos, que é aquela zoada que a barriga faz, né? É ruídos hidroaéreos, né? A gente vai avaliar o pós-operatório, né? A gente deve auscultar os sons, né? Porque algumas doenças trazem sons diferentes. A palpação, aí a gente consegue palpar, né? O fígado. Então, a gente tem que saber palpar o fígado, porque ali vai te avaliar e te dizer como é que até onde você consegue, se ele está com o fígado aumentado ou não. Por isso que é importante. E a percussão. E a percussão para a gente ver se tem som timpânico, som maciço, né? Submaciço. Então, tudo isso a gente avalia. Olha aí para vocês verem.
Existe o tipo de abdômen, e aí a gente faz através da inspeção, e existem as regiões, que a gente também vai ver a divisão das regiões no sistema digestivo. E para encerrar a aula de hoje, essa aula aqui, né, que agora a gente vai ver o sistema respiratório. Existe o genital, que a gente também avalia. Então, se tem secreção, se tem alteração, se tem outra coloração, se tem dor, se tem lesão, isso tudo a gente tem que avaliar. E aí, o último a ser avaliado é os membros superiores e inferiores, tá bom? Que aí a gente vai ver as veias, a musculatura, o movimento, o edema, a posição. Observem que essa foto ao lado tem uma veia bastante dilatada. Essa veia da mão bastante dilatada é uma veia que faz processo de hemodiálise. E essa veia dos membros inferiores são veias, né, que a gente considera que é um paciente que tem risco de trombose ou tem algum problema vascular e cardíaco. Então, por isso que é importante a gente ver e avaliar todos os exames físicos e os sinais e sintomas. Porque a partir do exame físico é que a gente vai detectar a possível doença desse paciente, tá certo? Então, até agora a gente viu todo o processo do exame físico. Aí tá faltando 1 minuto para encerrar essa aula. Quando eu retornar, eu vou abrir para vocês questionarem ou tirarem alguma dúvida. E aí a gente vai iniciar o sistema respiratório, tá bom? Vocês querem uma pausa ou posso continuar? Posso continuar?